Vamos lá. Boa noite. É estranho falar com pessoas me vendo, porque normalmente eu falo para a câmera, né? Então é estranho. Né? Então, só para um comentário aqui que nós temos aqui amigos hoje, espíritos do bem que vieram dar sustentação nessa aula. É a nossa primeira aula da Eterna Escola do Espírito e eu queria dar alguns informes antes de mais nada. Primeiro deles, você já tem disponível no site uma apostila completa, e essa apostila deve ter lá umas 50, 60 páginas, que eu compilei como um introito, um preâmbulo, para que você tivesse forma de conduzir os seus estudos com algumas informações preliminares, para que você pudesse ter o entendimento das obras que nós vamos estudar, em especial a obra Cidade dos Espíritos. Por que é muito importante você ler essa apostila? Por dois motivos. Primeiro motivo, porque lá tem um assunto chamado necrológico. Não sei se vocês já ouviram falar o que é necrológico, mas o necrológico é você falando de você, só que morto. Você está lá no caixão, ou você está morto, não necessariamente no caixão, e aí você vai fazer quem é Ronaldo, o que foi Ronaldo. E esse é um exercício, porque todo a eterna escola do Espírito tem qual objetivo? Se é uma eterna escola, significa que o seu espírito é eterno. Logo, eu preciso saber qual é a previdência privada espiritual que eu vou contar do lado de lá. Se eu vou para uma minha casa, minha vida, se eu vou para um quarto, né? Um cômodo, né? Para onde é que eu vou? O que eu vou fazer? Qual é o objetivo desse estudo? É descortinar de uma maneira didática, porque algumas pessoas aqui, obviamente, supõem que já leram o livro Cidade dos Espíritos. Então eu vou mostrar que, claro, aqui não é um desafio, mas eu vou mostrar que muita coisa que foi lida passou batido. E a gente não se deu conta disso. E qual é o grande objetivo? É falar sobre a morte. E lá tem esse trabalho para você seguir, para você fazer como é que você se vê. Não é você narrando você, é como se fosse um terceiro falando de você. Isso você pode fazer ao longo da vida, várias vezes, inclusive. Muito bem. Então, aconselho ler a apostila, porque a apostila é útil, vai te ajudar a entender esse aspecto. Além disso, existe conteúdo nessa apostila que vai te ajudar a entender toda a lógica da mola, do caminho da Casa dos Espíritos Editora e dos espíritos que representam. Ângelo Inácio, que é o autor desse livro, Psicografia de Robson Pinheiro, Ângelo Inácio representa mais de 100 escritores, das mais variadas, inclusive escritores encarnados, que desdobram durante a noite e vão fazer parte das obras no plano extrafísico. Então você tem jornalistas, você tem escritores, você tem uma gama enorme de pessoas que fazem esse trabalho da Casa dos Espíritos Editora, em especial as obras de Ângelo Inácio, com uma coordenação de Eurípides Barçanufo com a Universidade do Espírito. Então, isto posto, aqui o objetivo da Eterna Escola do Espírito é estudar. Mas como estudar? De que maneira estudar? De como fazer esse aprendizado? Então, vamos lá. Vou aqui começar agora a passar alguns slides para a gente poder fazer a informação como ela deve ser, né? A primeira delas é que a gente precisa falar do que a gente está falando. Primeiro, Cidade dos Espíritos, Ângelo Inácio, Psicografia de Robson Pinheiro, Casa dos Espíritos Editora. Tudo isso que eu estou falando pode parecer repetitivo,
pode parecer chato, pode parecer redundante, pode parecer repetitivo, mas a gente estava aqui conversando e aí Vicente falou assim, aquele livro do Robson, falou, não, é do pai João de Aruanda o livro. Ou é de Ângelo Inácio, é de Alex Arthur Indiano e tal. Então, só para deixar claro que a gente tem que sempre lembrar e dar a titularidade de quem está fazendo o que está fazendo. A Casa dos Espíritos Editora, esse é um trabalho que a gente está fazendo em conjunto, portanto, não existe nenhum grupo de estudo, não existe ninguém que faça os estudos das obras da Casa dos Espíritos Editora. Então, nós estamos fazendo com o objetivo de ajudar. Isso é uma inscrição, você se inscreve, paga R$20 por mês, e toda a verba que a gente tiver disso, que agora eu vou começar a fazer, você que já se inscreveu, deve provavelmente ter sido atraído por algum teaser que eu coloquei no YouTube, etc. e tal. Mas qual é o objetivo? Todo o recurso, pagando os custos aqui que a gente tem de comunicação, essas coisas que são de site, esses negócios todos, que é pouca coisa também, o excedente disso nós vamos enviar para a Casa dos Espíritos Editora e para apoiar o trabalho de divulgação das obras, porque é muito difícil o mercado literário brasileiro, principalmente o que a gente está vivendo, uma crise enorme, mas mais ainda em função de ser um livro espírita, né? Que eu já classifico quase como acima disso. Eu já acho que é um livro espiritualista. Eu acho que ele é mais que espírita, ele tem um aspecto mais holístico, mais amplo, que a gente precisa atualizar com o Espírito Verdade na codificação de Kardec, que trouxe uma base, trouxe uma estrutura, e dessa estrutura a gente agora está fazendo a atualização disso, certo? Essa é a ideia para deixar contemporâneo aquilo que a gente está fazendo. Muito bem. Então, a Eterna Escola do Espírito foi criada especificamente para isso. A gente brinca falando que a casa é dos espíritos e você é nosso convidado. Quase como um convite à morte, né? Você vai morrer, desgraçado. Não é? Tem essas coisas, fala assim, mas por que você está falando tanto de morte? Porque hoje, a gente estava comentando aqui no nosso jantar, antes de começar a aula, que velho começa a dormir às 9 da noite, né? 9h30 e tal, tá dormindo e tal. E quando a gente vai lá e dorme, e pesado às vezes, né? Você acaba de morrer. Você acaba de morrer. Minha avó que falava, esse sono da morte. Não é? Porque, nossa, que sono da morte. Morrer é dormir. E, obviamente, as pessoas não querem ouvir isso que eu estou falando. Então, a casa é dos espíritos, mas você é nosso convidado. Quanto mais próximo você estiver dos espíritos, mais próximo você está da morte. Quanto mais próximo você estiver dos espíritos, mais próximo você está da morte. Está construindo a sua morte. Aliás, os egípcios têm o livro dos mortos. Por quê? Para aprender. Você nasce para aprender a morrer. Essa é a tônica principal do negócio. Bom, vamos entrar aqui. Índice remissivo. Nós vamos falar sobre a importância da obra. Vamos falar sobre o capítulo 1, o índice. E especificamente o índice do capítulo 1, e vamos falar especificamente do capítulo 1. Nós não vamos fazer tudo isso hoje, vamos fazer só uma parte disso. Depois a gente vai na próxima aula concluir, porque tem muito conteúdo, então não dá para fazer tudo hoje. Nós devemos ter 1h15 de aula no máximo, então não dá tempo. Não consigo fazer muito mais do que isso. Então nós temos aqui uma coisa interessante, que é o índice remissivo, e é a introdução por Ângelo Inácio. O que você deve ver a partir de agora? Um vídeo, você vai ver um vídeo com a leitura do índice remissivo. Então vamos a ele para que depois a gente fale a respeito especificamente sobre o índice remissivo. Pelo Espírito Ângelo Inácio, São Paulo, 3 de março de 2013. A vida na erraticidade. Sem vagar entre nuvens de incertezas,
Todos nós vivemos e viveremos apesar da morte, da dor e do sofrimento, sem nos perder no nada incompreensível ou diluir a consciência, fundindo-a ao todo inexplicável pelo vocabulário humano, seja religioso ou científico. Sobrevivemos e sobreviveremos entre as estrelas. O homem é produto das estrelas e para as estrelas retornará um dia, quando puder alçar voo rumo ao país da eternidade. Lá é onde moram os sonhos, onde vivem os imortais, onde as luzes se fazem gente e onde os seres são feitos de pura luz. É onde fica a cidade habitada pelas consciências que despertaram para a vida além dos limites demarcados por fronteiras, estandartes ou bandeiras, onde cessam os partidarismos políticos, ideológicos ou religiosos. Esse é o mundo onde não há medo, nem culpa, nem cobrança. Essa é a Aruanda de todos os povos, de todas as gentes, a cidade dos espíritos. O país das estrelas pode ser cantado em prosa, em verso, ao som de atabaques ou entre melodias refinadas de instrumentos mil. A cidade dos espíritos, ou simplesmente Aruanda, é o céu, o Orum, o paraíso para muitos. Pode ser também o fulgor das estrelas, o cantar dos pássaros, ou então a habitação de pais velhos, a terra de caboclos, de brancos e negros, asiáticos, índios de peles vermelhas, pretas ou amarelas. Afinal, essa metrópole é a pátria daqueles que não se sujeitam mais aos acanhados comportamentos exclusivistas e sectários das sociedades humanas. Ali, entre as estrelas, é onde o espírito se retempera, onde é capaz de aurir forças para as tarefas de redenção, auxílio ou intervenção no mundo dos homens. Cidade dos agentes da justiça divina, essa é a realidade da Aruanda, onde a justiça e a equidade se aliam para estabelecer o reino nos corações humanos e na terra em todas as dimensões. Dela partem guardiões, caravanas que interferem no mundo em nome da divina justiça. É onde me encontrei, aonde fui conduzido pela espada flamejante de um guerreiro que descortinou ante minha visão estreita as luzes e os caminhos de Aruanda, também conhecida por alguns como Ilha Sagrada, por outros como Shambhala. Para mim, somente Aruanda, a cidade dos imortais. Um estilo de vida, um conceito de paz, uma filosofia, uma política divina, tudo isso faz da cidade dos espíritos um lugar mítico, uma escola onde se preparam espíritos, forjam-se heróis anônimos que lutam pelo progresso da humanidade, onde residem encantos e encantados, onde lendas encontram sua explicação e onde o tipo encontra o antítipo. Da Aruanda, onde me encontrei depois de abertos os portais da morte e onde até hoje me inspiro e respiro quando posso a fim de retornar à terra dos meus encantos e dos meus antigos amores, é de onde trago, na bagagem da alma, a poesia da imensidade. Muito bem, depois que vocês viram o índice, a introdução, que palavras chamou a atenção de vocês? Então, olha que interessante. A primeira coisa que, se funcionar, é a primeira coisa que nós vamos ter. Ah, tá aqui. Então, é isso. Primeiro, é uma edição de 2013. Observação importante. Por que você tem que prestar atenção na edição da obra? Porque não tem nada a ver com 2013. No plano espiritual, o contínuo espaço-tempo é diferente do contínuo espaço-tempo do que nós vivemos agora. Foi lançada em 2013. Foi escrita provavelmente em 2012 ou 2011, editada em 2012, publicada em 2013. Então isso significa dizer que não necessariamente esta fotografia que você vai ver da obra signifique que o livro aconteceu em 2013. Isso pode ter acontecido numa outra época.
E aí, obviamente, no decorrer da obra, você vai pegando algumas dicas que vão te dando alguns parâmetros em relação a isso. Bom, segundo assunto, que tipo de obra você está lendo? É um romance. É um romance, entre aspas, na literatura brasileira, chamado de ficcional. É uma ficção, né? Isso é importante dizer. Por que o sumário é importante? Ou alguns chamam de índice. Por que o sumário é importante? Porque quando você vai ler uma obra, a primeira coisa que você tem que fazer é uma leitura básica, preliminar, inspecional. Eu pego o livro, que é como está aqui, eu pego o livro e vou lá no índice e falo assim, bom, do que fala esse negócio? Então fala aqui, corte e costura, como cozinhar fritas, como fazer isso. Interessa isso? Não, não interessa. Então eu vou pegar outro livro e vou procurar o que eu quero. Porque às vezes a capa engana. A capa é linda e o livro é uma droga. Por que é uma droga? Não porque ele seja ruim a obra, é que ele não tem a ver com aquilo que você está buscando. Então é importantíssimo ler do que se trata efetivamente esse assunto. Agora vai denunciar a idade? Vamos lá. Então vejam, olha, Introdução pelo Espírito Angelinácio, capítulo 1, O lado avesso da vida, capítulo 2, Uma nova civilização, capítulo 3, Levantando o véu, 4, Os imortais, 5, A soma das diferenças, 6, Zonas de impacto, 7, A festa de Oxum, 8, Senhores do caos, 9, Cidade dos guardiões, e aí tem referências bibliográficas e dados sobre o autor. Muito bem. Aí nós vamos ler aqui a introdução por Ângelo Inácio. E olha que coisa interessante. Itens: a vida na erraticidade, partidos políticos, ideologia, religiosos, céu, orum, paraíso, é tudo uma coisa só, vida além dos limites e medos, atabaques, instrumentos mil, homem, produto das estrelas, reino, justiça divina, tudo isso são palavras que foram achadas exatamente na introdução. Ilha sagrada, Shambhala, agentes da justiça divina, política divina, filosofia, lugar mítico, escola, heróis e portais da morte. Nós, em geral, não fazemos ou não temos o detalhe. Nós comemos com casca e tudo. A gente pega a obra, vai lendo e você vai com casca e tudo. Depois que você se dá conta, você fala assim. Por isso que tem obras que você para e fala assim: não, mas eu já li esse livro. Aí você vai lá, pega o livro e lê de novo. Você fala: não, mas espicharam aqui, colocaram umas coisas que eu não. Eu li esse livro, está até rabiscado, inclusive. Mas não é possível que eu não tenha visto isso. Como diz Ângelo Inácio, o autor dessa obra, diz o seguinte: mais importante que a letra do espírito é o espírito da letra. Qual é o senso? O que ele está fisgando de você para te chamar a atenção de coisas que são fundamentais no seu desenvolvimento de estudo? Prova disso. Olha que interessante. Então, a primeira inspeção que a gente vai fazer é o tipo de obra que nós estamos lendo, né? Que é romance, e todo texto tem um contexto. Todo texto tem um contexto. Quando foi escrito, as circunstâncias daquela nação, as circunstâncias dos homens naquela nação, qual era a vida política, social, financeira, econômica, são diferentes as coisas, todas essas coisas, cultural. O que acontecia ali? É importante você entender o contexto, porque se você pegar o texto seco, você não vai interpretar, você só vai assimilar palavras, mas você não vai assimilar o pensamento da obra, que é esse o grande lance do negócio. Não importa se você não se lembrou de 1, 2, 5, 15, 20 palavras.
mas você sai com o extrato do livro. O que esse livro me trouxe? O que ele me acrescentou efetivamente? Ainda que você não se lembre de detalhes, mas não importa. O que importa é o contexto, né? Então vamos. Olha que interessante. Erraticidade. Vocês já ouviram falar dessa palavra? Erraticidade? Mas que diacho vem a ser erraticidade? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu aqui não vou perguntar para vocês, né, porque eu tenho uma audiência aqui hoje, que é uma coisa rara. Eu não vou perguntar para vocês para não expor. Mas eu tenho certeza do que eu vou dizer. Se eu entrar num centro espírita agora e falar assim, o que é erraticidade? Ele não sabe dizer. O espírita não sabe dizer. Não, porque veja bem, tal, porque tal, vai dar uma enrolada e não vai saber o que está falando. Por quê? Porque não estudou. E não estudou porque não quis. Por que não quis? Porque não tinha vontade. Eu respeito, não tem problema nenhum. Só que veste a camisa do Corinthians para falar que é corintiano, veste a camisa do Palmeiras para falar que é palmeirense. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Não basta ser espírita, tem que parecer espírita. Tem que agir direito, tem que estudar, tem que ler. Senão não faz sentido. Olha que interessante. A definição por Allan Kardec é estado dos espíritos errantes, isto é, não encarnados, durante os intervalos de suas existências corpóreas. A erraticidade não é um sinal absoluto de inferioridade para os espíritos. Há espíritos errantes de todas as classes, salvo os da primeira ordem ou puros espíritos, que não tendo mais que sofrer encarnação, não podem ser considerados como errantes. Os espíritos errantes são felizes ou desgraçados segundo o grau de sua purificação. E é nesse estado que o espírito, tendo despido o véu material do corpo, reconhece suas existências anteriores e os erros que o afastam da perfeição e da felicidade infinita. E então, igualmente, que ele escolhe novas provas a fim de avançar mais depressa. Muito bem. O que é isso? Nós temos aqui alguns esquizotéricos. O que é isso? É o plano astral, é o plano extrafísico, é o plano, porque você tem várias camadas no plano espiritual, é o plano espiritual. O que é a erraticidade? É uma camada do plano extrafísico onde habitam espíritos que ainda não se tornaram purificados. Podemos chamar isso de astral, porque os espíritos que estão purificados estão em plano mental. Então, logo, erraticidade é uma terminologia usada pelo Espírito Verdade, através de Kardec, da codificação de Kardec, para dizer o seguinte: até que vocês queimem tudo que vocês fizeram de errado, vocês vão ficar errando. Vão ter que passar e voltar, porque espírito que está desencarnado está na erraticidade, ou no plano astral. Olha que interessante. Você falando isso para o espírita, fica mais fácil de entender, porque erraticidade é uma coisa. Quer dizer que eu sou um pecado capital? Tem a ver com pecado? Eu estou errando o tempo todo? É porque eu estou errando o tempo todo? Não, é porque o seu grau evolutivo ainda não chegou a tal ponto que você vai dispensar o erro, não porque você não possa fazê-lo, é porque você já nem consegue pensar no erro. Por exemplo, até dou esse exemplo às vezes, já falei isso em aula algumas vezes. Você imagina que chega aqui o Maguila e tá aqui o Dalai Lama e o Maguila vai lá e dá um tapa no Dalai Lama. Qual vai ser a primeira reação do Dalai Lama, se é que ele vai ficar acordado? Qual é a primeira reação do Dalai Lama? Vou revidar, mas não passa nem na porta da possibilidade, em 500 quilômetros de distância, de ele revidar um ataque físico de alguém.
não está nele. Eu estou dando esse exemplo, mas podemos dar de outros espíritos. Só dei esse exemplo para ficar mais fácil a nomenclatura. Mas esse espírito jamais pensaria em revidar, esse espírito jamais pensaria em fazer alguma coisa que fosse machucar, ofender, ou então. E aí eu lembro o chefe na cruz que falou: perdoai-vos, Senhor, eles não sabem o que fazem. Literalmente, pelo grau de ignorância daquele ser, é que ele se eleva e fala assim: eu não tenho nem que revidar, né? Então, o que, que ocorre? Essa é uma palavra que vem logo no começo. A segunda palavra que me chamou a atenção, aliás, bastante, foi a questão de Aruanda. Aruanda é um lugar, é uma cidade, e tem várias cidades. Várias cidades com características diferentes entre elas. Então, a mais conhecida é o Nosso Lar, que justamente por André Luiz, né, através do Chico, e do Valdo Vieira também, né, como médium, ela se localiza sobre uma extensa região do estado do Rio de Janeiro e tem a aparência de uma estrela de 6 pontas. Tem a Redenção, é uma outra que está entre as mais conhecidas do Brasil, localizada no leste da Bahia. O lugar possui um formato triangular. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, forneceu grandes detalhes sobre esta colônia espiritual, como os programas para a iluminação de consciência e os trabalhos de assistência e socorro. Nós temos também Raios do Amanhecer. É bastante extensa e ultrapassa os limites territoriais do Brasil. Contudo, um dos seus maiores núcleos está no norte do Amapá. Nesta região, a colônia se assemelha a um parque infantil. Isto porque é a morada temporária das crianças desencarnadas. Temos também a Sol Nascente. Ela fica situada no sudoeste do estado de São Paulo e o lugar abriga os espíritos que se preparam para voltar à vida terrena. Lá é feito um trabalho de preparação para a reencarnação. E temos também a Grande Coração. São mais de 3 milhões de habitantes e é um dos mais encantadores oásis, sediados na esfera astral e devotado ao socorro do viandante que atravessou o deserto da vida física, compondo-se da sublime comunidade de almas benfazejas que esperam na zona que envolve certa região do Brasil. Os seus mistérios são sempre de paz, são sempre de paz e de progresso em relação àqueles que procuram fazer da vida um motivo de elevada educação espiritual. Olha que interessante, quando a gente fala especificamente de uma cidade espiritual, o que está acontecendo, né? Está falando de Aruanda. O que é Aruanda? O que é essa cidade Aruanda? Nós vamos depois chegar no capítulo 1, no momento específico em que ele chega em Aruanda. Mas aqui o tema é por que chama atenção Aruanda? E lá chama atenção porque ela é uma das cidades que tem uma característica específica que agrupa espíritos afins. E esses espíritos afins são aqueles que têm o mesmo ethos, o mesmo comportamento. Tem a mesma conceito moral e a prática de determinados exercícios de aprendizado que são afins. Isso é muito importante porque diferencia completamente uma da outra. Uma tem uma característica muito firme, muito marcada, muito específica, e tem espíritos que coordenam este grupo de cidades. Mas vamos ampliar um pouco mais. Eu estou falando de colônias espirituais mais representativas, mas isso não significa que não existam cidades similares ao que tem aqui. Por exemplo, nós estamos fazendo essa gravação de Atibaia, ok? No plano extrafísico, você tem uma cidade espiritual aqui. Porque como é em cima e embaixo.
Aqui é só o rascunho, lá é o principal. O principal da obra está no plano extrafísico, não está no físico. Mas a gente só consegue pensar exclusivamente no físico que você está aqui agora. Eu vou sair daqui, vou para a casa do Vicente, vou pegar a estrada, tal, não sei o quê. No plano extrafísico, é a mesma coisa. Eu vou repetir para ficar mais claro. É a mesma coisa. Nós vamos ver no estudo da Cidade dos Espíritos que tem até hotel, tem restaurante, tem bar, tem alfaiate, tem um bangalô, coisas de Tel, um bangalô na beira do lago, lânguido. Tem isso. Então, pera um pouquinho. Mas não, ou eu vou para o inferno, ou eu vou para o paraíso. E aí eu acho ótimo quando as pessoas vão nos velórios, né, tal. Ai, descansou. Descansou? Não vou falar porque... Claro que não. Vai chegar lá, a primeira coisa que vai fazer, meu filho, é pega a sua fila, pega a senha, você vai pegar uma fila e você vai ter qual o trabalho que você vai fazer. Se você achou que você estava trabalhando muito, espera até chegar no plano extrafísico. Claro, isso se você quiser sair da erraticidade, sair deste plano denso e conviver num outro patamar. Para você conviver num outro patamar, tem aquele velho ditado que urubu não voa com beija-flor. Certo? Urubu é urubu, beija-flor é beija-flor. Então, a quem que você quer? Qual é o objetivo? Cada cidade espiritual tem uma característica. Eu posso dizer que essas cidades espirituais são como capitais. Fica mais fácil entender ou capitais ou grandes cidades secundárias, além das principais que existem no mundo extrafísico. Bom, vamos dar aqui o próximo passo. Muito bem. Eu queria falar aqui do índice remissivo. O índice remissivo são palavras que a gente levantou na obra para referenciar dos assuntos que significam a obra. Olha isso. Fora do corpo, pensamentos durante o velório, ou velório pensamentos, pensamentos que são permeáveis, fantasia de sofrimento, emoções, reaprender a viver, velório, o Inácio se diverte no próprio velório, morte, sobrevivia à morte, jornalista, realidade, enfrentar a mim mesmo, sofrimentos, jamais escolhi sofrer, pantomina, que é uma mentira, uma farsa, uma ilusão, amores, afetos, emoções, infelicidade, pensamento é diferente no plano extrafísico, realidade interna, civilização invisível, infelicidade interna, sentimentalismo, saudade, tristeza, civilização extracerebral. Eu falei, não é possível. Civilização extrafísica, civilização extracorpórea, corpo, mudança de fisionomia pela força do pensamento. Aí tem uma hora lá, já dando spoiler, bom, quem leu já viu, que ele está em volta do caixão e ele começa a lembrar das memórias de criança, de jovem, e o corpo dele se transforma. E ele fica jovem de novo. Aí ele sai pulando em volta do caixão de felicidade, que eu estou maravilhado, que eu fiquei jovem, agora eu estou jovem. Qual é a melhor coisa que tem de você falar assim, eu sou um velho caquético, ferrado no hospital, e quando eu vou para o plano extrafísico, desculpa, se eu tiver o meu pensamento sintonizado nos meus registros de memória, o meu corpo astral pode formar o meu corpo físico como era. Meu, isso se as clínicas de estética descobrem isso, eles vão matar as pessoas. Cara, você tem que morrer hoje, porque você vai chegar lá e você vai voltar a ser quando você tinha 20 anos. A gente mata você rápido.
Esse é um plano infalível. Assim como você também chega no plano extrafísico e pelo seu pensamento você vai apodrecendo, você fica fétido, parece sarna. Então, olha, isso aqui dá uma aula inteira sobre esse tema. Que a morte é um elixir da vida eterna, caixão, corpo repousando no caixão, estudando, trabalhando, escrevendo, imortalidade, realidade da vida além do corpo físico, poder do pensamento, vontade, poder da vontade, né? Imortalidade, o poder da imortalidade, rejuvenescimento da alma, jamara, descrição, vontade, vamos lá, não consegui ler aqui, fora do corpo, pensamento e velório, já falamos, jamar, aparência, jamar, o traje de jamar, peso da culpa, inútil no desencarne, velório inútil, um texto incrível falando sobre a inutilidade do velório. Desencarne, a equipe de desencarne. Aliás, aqui vale registrar que cada um desses itens daria uma aula específica. Eu lembro que eu fiz um estudo com um grupo, aí falaram assim, você leu esse livro? Ah, li esse livro, o que você viu de legal no começo? Vamos pegar lá, capítulo 1. Aí falou assim, não, isso aqui tem isso, mas você já está na página 3. Eu já estou na página 3. Cara, eu fiquei no primeiro parágrafo. Porque se no primeiro parágrafo ele falou de erraticidade, e eu não sei o que é erraticidade, eu tenho que estudar. Eu tenho que saber o que... Aí vem a segunda, fala assim, o que é anjo da guarda? Estou dando só um exemplo aqui. Qual é o seu conceito de anjo da guarda? Qual é o seu conceito de anjo guardião? Qual é o seu conceito de espírito protetor? Espírito amigo? Como é que é isso? As pessoas vão comendo com casca e tudo. Volto a repetir. As pessoas não perdem tempo, porque pensar nessas coisas cansa. Por isso que a gente está fazendo aqui a escola, a Eterna Escola do Espírito, que é para ajudar a gente falar do texto e mostrar o contexto dele, em que ele está posicionado. Então, como é que é possível, né? Irradiações magnéticas, asas, como é que é asas? Anjos, espada, luz mística, irradiações magnéticas, anjo guerreiro, anjo da guarda, rasgo dimensional, universo, brecha no universo, telepatia, uma porta no espaço, nas dimensões, ditadura, ditadores, bandeiras hostis, fronteiras hostis, sono agradável, golfinhos, mar da serenidade, fora do corpo. Não, você não foi. Aí, guardiões, borboletas, elementais, o barco no mar, elementais novamente, espíritos da natureza, que são elementais, natureza sideral, elementais, livro Aruanda, capítulo 7 dos elementais, livro dos espíritos também 536 e 540, falando dos elementais, o Pai João, o acolhimento de Pai João em Aruanda, falando de crianças, adolescentes, trajes diversos, a aparência específica de Pai João, o ambiente em Aruanda, o próprio colegiado e as etnias, negros, mulatos, indígenas, peles vermelhas, ou seja, um mosaico infinito. A bengala de Pai João, cada um desses itens é interessantíssimo, porque quando você fala de bengala, você está falando de um condensador energético extrafísico, que é um potencializador de energia e catalisador de forças superiores, que o cajado, ao bater no solo astral, ele irradia um grau de vibração no umbral, que ele consegue detectar os espíritos como se fosse um sonar. E os espíritos que conseguem ver a radiação disso sabem que tem um agente do Cristo e que não é para atacar o agente do Cristo, porque não é permitido que se ataque um agente do Cristo quando está
em uma missão em nome do Cristo no plano inferior. E aquele cajado tem uma força magnética incrível. Quer dizer, são coisas que a gente poderia aqui e deveria até esmiuçar mais, mas eu vou passar com esse assunto para frente. Registros de memória, animais desconhecidos, criações mentais, museus. Em Aruanda tem mais de 1.200 museus. Suporte energético, que o Pai João dá, apoiando Ângelo Inácio. Desencarnado, mundo espiritual, hotéis. Vários em Aruanda. Eu não estou desempregado, eu trabalho com hotelaria. Vou ter trabalho lá, porque tem hotéis lá. Mundo original ou primordial. Jornal, jornalista. Muito bem. Correio dos Imortais, que é um jornal. Veículos sem rodas. Arquitetos, edifícios de cristal. Matéria etérea. Guardião da Noite, Jamar. Hotel Aparência Geral. Hotel Forma de Check-in. Hotel para o Ângelo Inácio. A ficha cadastral via aparelho e tela holográfica. É um hotel ou é um hospital? Aruanda, 2 regras: convivência pacífica e respeito aos limites. Estadia abonada, estado energético e emocional, cidade dos espíritos das estrelas. Muito bem, terminamos por aqui. Essa é a nossa primeira aula. Vamos continuar na próxima aula, mas na próxima aula nós vamos fazer exatamente como você viu aqui na introdução de Ângelo Inácio. Nós vamos fazer um vídeo com a leitura, você vai acompanhar a leitura do livro e nós vamos fazer os comentários com o índice remissivo, com as palavras-chave, para a gente fazer aí sim, discorrer algumas palavras-chave que fazem sentido no nosso estudo, falando do contexto da obra de uma maneira geral. Ok, meus amigos? Então, são 40 minutinhos de aula, é o suficiente para cá. Daqui a pouco a gente volta com a continuação. Até já!